Então, como a gente pode saber se alguém é candidato à cirurgia para Parkinson, né? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o sucesso do tratamento cirúrgico começa pela seleção adequada do paciente, tá? Então, isso é muito, muito importante. Às vezes, ah, a gente ouve um outro caso de paciente que operou e não teve uma boa resposta, às vezes pode ser porque não foi bem selecionado. A gente vai ter uma série de palestras sobre a cirurgia, sobre a resposta ao tratamento, acompanhamento, hoje, né? Então, isso é o ponto principal, né? A gente selecionar adequadamente qual pessoa vai se beneficiar desse tratamento, porque é um tratamento adjuvante à cirurgia, né? A pessoa não vai deixar de tomar os remédios que ela toma, às vezes a gente pode reduzir, no decorrer da doença a gente volta a aumentar a medicação, mas ele é um tratamento a mais, né? Então, em conjunto aí com as medicações, com a reabilitação, a fisioterapia, fono, etc. Então, isso é muito importante da gente ter em mente. O paciente, então, candidato ao DBS, em sua maioria, né, eles apresentam complicações motoras, que é o que a gente viu na aula de ontem, né, a despeito de um tratamento clínico otimizado, com as medicações certinhas, bem ajustadas e com a reabilitação. Então, apesar de a medicação e a fisioterapia, a reabilitação, tá tudo certinho, ainda assim ele tem essas complicações motores que impactam, reduzem a qualidade de vida dele. Então, são esses pacientes que a gente começa a observar se ele não poderia ser candidato à cirurgia para Parkinson, para a gente melhorar a qualidade de vida dele. Então, relembrando um slide de ontem, né? Então, o que é o tempo quando o paciente está em on, ou seja, ligado? Ele tem melhora dos sintomas parkinsonianos, então da rigidez, do tremor, né? Da bradicinesia, lentidão de movimento. O paciente está mais livre, mais destravado, mais rápido, melhora do tremor, ele anda melhor, ou seja, ele está sob aquele efeito da levodopa das medicações dopaminérgicas. No estado de off, ou seja, desligado, ele tem piora dos sintomas parkinsonianos, ele está mais travado, mais lento, tem piora do tremor, anda pior, ou seja, é aquela sensação, né, aquele estado em que ele acha, ele sente que a medicação, a levodopa ou as medicações dopaminérgicas, o efeito passou, né? Então, no início da doença, né, a maior parte do tempo, o paciente fica em on, né? Às vezes ele nem consegue sentir tão o efeito de início e final da medicação. Com o passar do tempo, vão surgindo as complicações motoras. Então, o paciente fica em off, fica períodos mais travados, aparecem aquelas discinesias, que em geral, a maioria das vezes são coriformes, então o paciente fica se mexendo, né? A gente tem estratégias medicamentosas, estratégias de reabilitação para lidar com esses desafios, mas com a progressão aí da doença, esses períodos de off, as complicações motoras, as discinesias, podem, em alguns pacientes, não todos, né, ficarem muito incapacitantes e serem refratários aí a gente já usou todo o nosso arsenal de medicações, então nesse paciente que a gente realmente pensa aí se ele não pode ser candidato à cirurgia, né? Então, as principais queixas dos pacientes que vêm encaminhadas para a gente avaliar isso, né, são os sintomas de off, as discinesias e o tremor refratário, né? Então, quais são os critérios de inclusão para a cirurgia? Um importantíssimo é ter a doença de Parkinson há pelo menos 4 anos, né? Porque a gente sabe, a gente conversou isso ontem, que a gente tem a síndrome parkinsoniana, né? Então, onde várias outras doenças e condições podem ter sintomas parkinsonianos e não ser doença de Parkinson. Então, a cirurgia ela é indicada para a doença de Parkinson, não para os outros diagnósticos. Então, a gente, em geral, dá esse tempo para ter
uma certeza maior de que se trata de uma doença de Parkinson e não das outras doenças que podem simular a doença de Parkinson. Okay? Então, isso é um ponto importantíssimo. Às vezes, se o paciente não tem Parkinson e é operado, a resposta pode não ser satisfatória. Então, é um outro motivo para a gente ter aí uma desilusão depois da cirurgia. Então, ele precisa ser bem selecionado, precisa ter a doença de Parkinson. O segundo critério é ter uma resposta ao teste de sobrecarga a levodopa maior que 35%. O que é esse teste? Então, todo paciente que vai ser avaliado se ele é candidato à cirurgia, ele vai ser submetido a esse teste. Então, o que a gente faz? A gente pede para o paciente, em geral, a gente faz esse teste de manhã, no início da tarde, então o paciente fica sem a medicação da manhã e da tarde, né, dependendo aí, apenas do Parkinson, veja bem, né, ele fica sem, a gente vai ver ele em off medicamentoso, então, como ele fica no off. A gente aplica uma escala, né, que é o PDRS, que é uma escala que mostra, ele consegue pontuar vários dos itens aí relacionados à doença de Parkinson: tremor, a bradicinesia, rigidez, instabilidade postural. Então, a gente faz esse teste com o paciente em off, daí a gente dá uma dose um pouquinho maior da habitual de levodopa dispersível, que tem o pico mais rápido, e a gente vai repetir essa mesma escala depois que o paciente tiver aí sob o efeito da levodopa, em on. E daí a gente calculou quanto de melhora ele teve, né? Porque como a gente vai ver mais para frente, a resposta dos sintomas à levodopa é um importantíssimo preditor de uma boa resposta à cirurgia. Então, esse teste é muito, muito importante. É importante também não ter nenhum declínio cognitivo importante ou doença psiquiátrica grave, que isso é uma contraindicação à cirurgia. E o paciente ter condições socioeconômicas para realizar um acompanhamento regular. Por quê? Porque o paciente vai ter que ir muitas vezes no nosso consultório para a gente avaliar e regular o aparelho depois da cirurgia. Então, ele vai ter que fazer esse acompanhamento por muitos e muitos anos depois. Então, ele tem que ter um fácil acesso a gente, né? Então, não adianta a gente operar e o paciente não conseguir voltar para regular o aparelho, né? Não faz sentido isso. Então, é um critério importante. Quais são as indicações para a cirurgia? Então, aquelas complicações motoras, né? Apesar do tratamento medicamentoso otimizado. Então, discinesias que são incapacitantes, às vezes o paciente se machuca, perde peso, né? Leva quedas. Fenômenos de off imprevisíveis, a gente conversou sobre isso ontem. Um estado de off que dura aí mais do que 3 horas no dia, ou seja, incapacita muito a pessoa, e flutuações outras motoras incapacitantes. Um outro item é o tremor refratário, né? Então, aquele tremor que é muito importante, a gente tentou de tudo de medicação, não deu certo, pode ser uma indicação para cirurgia. E um outro item que ocorre menos, né, que é uma intolerância medicamentosa. Alguns pacientes, eles têm uma intolerância muito importante à levodopa, né? Tem náusea, vômitos, diarreia, não consegue tomar medicação, que é uma das principais para o tratamento da doença de Parkinson. Então, a gente tenta com as outras medicações disponíveis, a gente tem um grande arsenal medicamentoso, mas essa pode ser uma das indicações de cirurgia. Então, além de preencher esses critérios, né, a pessoa com Parkinson candidata à cirurgia vai ser submetida a uma série de procedimentos e uma discussão do caso dela com a equipe multidisciplinar. Então, tem aquele teste de sobrecarga levodopa, vai fazer muito provavelmente uma ressonância, uma avaliação neuropsicológica, a gente vai ter uma aula sobre isso, e psiquiátrica, isso é muito importante também, para ver, né, como eu disse nos slides atrás, se o paciente não tem algum comprometimento cognitivo, que isso pode piorar depois da cirurgia. Então, isso tem que ser muito bem avaliado.
né? A equipe multidisciplinar é muito importante, né, na discussão para a indicação de cirurgia. Então, como é que é feito esse processo? O neurologista que acompanha o paciente, né, ele otimiza as medicações, tudo, viu que ele tem a indicação, ele encaminha para um centro especializado, né, em cirurgia de doença de Parkinson. Esse centro vai avaliar o caso, né, primeiro, se trata mesmo da doença de Parkinson, e se o paciente vai ter benefício com a cirurgia, que isso é importantíssimo. Então, tem toda essa etapa de seleção que a gente comentou já, para ver se ele é um bom candidato. Então, todo paciente tem indicação de cirurgia? Não, né? A gente estima que cerca de 10 a 20% dos pacientes com Parkinson serão candidatos ao DBS, tá? Então, não é a maioria dos casos. A resposta pré-operatória levodopa, né, é universalmente aceita como o melhor preditor de resultado a resposta do DBS. Então, em geral, o sintoma que melhora com a levodopa naquele teste de sobrecarga é um que possivelmente vai melhorar com o DBS, né, tornar ele mais estável, mais tempo em on. Com exceção aí do tremor refratário, né, espera que esses sintomas motores que melhoram com a levodopa antes da cirurgia também possam melhorar no pós-operatório. Então, quais são os sintomas clássicos da doença que melhoram com a cirurgia? Em geral, a bradicinesia, que é a lentidão do movimento, o tremor, a rigidez e as discinesias, né? Ou seja, a maioria dos sintomas que melhoram aí com a levodopa. Quais sintomas podem ou não melhorar, né? Então, aí para a gente, inclusive, trabalhar a expectativa do paciente com relação à cirurgia, porque ele tem que estar bem informado o que melhora e o que não melhora para ele tomar uma decisão informada aí, né? Com o nosso auxílio. Então, vamos lá. Equilíbrio e dificuldade para andar, dificuldade de marcha. Pode ou não melhorar, né? Essa dificuldade. Então, essa dificuldade para andar pode ser para iniciar a marcha, passos pequenos, festinação, freezing, desequilíbrio e quedas, né? Então, em geral, esses são sintomas que não melhoram tanto com a cirurgia. Porém, se no teste de sobrecarga levodopa tem uma melhora desse sintoma importante, então no off tem muita dificuldade para andar e do equilíbrio, às vezes isso acontece. E com o teste, a pessoa tem um equilíbrio bom, anda bem, isso pode sim melhorar com a cirurgia. Agora, se no teste não melhorar, aí provavelmente não vai melhorar ou pode às vezes até piorar com a cirurgia, né? Então, a seleção é muito importante aqui. A fisioterapia, a gente sabe que é essencial para essas duas queixas, equilíbrio e marcha, né, o andar. Então, tá sempre junto com a gente aí a equipe multidisciplinar. Quais são os sintomas que, em geral, não melhoram, né? Então, a fala é um deles, né? Em geral, não melhora com a cirurgia. Então, uma dificuldade para ser entendido, ter que ficar repetindo. Disfagia é uma outra coisa que não melhora, né? E as queixas cognitivas, né? Por isso que os pacientes são submetidos ao teste neuropsicológico antes da cirurgia. Então, se o paciente chega para a gente e fala, olha, eu quero melhorar a minha fala com a cirurgia, o que a gente vai falar para ele? Olha, esse é um sintoma que, em geral, não melhora com a cirurgia, não vale a pena o senhor fazer a cirurgia para melhorar esse sintoma específico, né? Então, trabalhar essa expectativa. Quais são as contraindicações para a cirurgia? Um quadro cognitivo importante, então um quadro demencial, né? Doenças psiquiátricas graves não controladas e a dificuldade de acesso que eu já comentei, né? Porque o paciente vai acompanhar com a gente por muitos anos. No começo, depois, no início ali, logo precoce pós-cirurgia, ele vem mais frequentemente. Depois a gente consegue espaçar mais as consultas, né? Mas mesmo assim ele vai ter que vir para a gente checar a bateria, checar a estimulação, ver como ele está. Então, o acesso ao médico, ao sistema de saúde é muito importante nesse caso. E é importantíssimo a gente trabalhar a expectativa, né, do paciente e dos familiares. Então,
ser bem avaliado, ver se tem uma boa indicação à cirurgia, isso é fundamental, né? O sintoma que mais incomoda o paciente, se ele melhora de fato com a cirurgia, se é uma boa indicação, né? Se ele já está otimizado do ponto de vista medicamentoso, né? E trabalhar aí em todos esses pilares do tratamento, né? Que isso sempre vai continuar. Então, o paciente sempre vai precisar de medicação, sempre vai precisar da reabilitação, do acompanhamento com físico, com fono, né? Então, é um conjunto aí de tratamento. Tem alguns pacientes que acham que com a cirurgia vai deixar de tomar todas as medicações e não precisar fazer a reabilitação. Não é o caso, então a gente tem que trabalhar essa expectativa aí também. Então, é isso que eu tinha preparado aí. Como eu disse, dá para a gente falar muito, muito tempo sobre esse tema, né? Mas respeitando aí o tema, como a gente vai ter várias aulas aí hoje sobre esse tema, eu fiz algo um pouquinho mais enxuto,